Senhores telespectadores da UniTV e TV O Fluminense, muito boa tarde. Nesse momento, damos início ao programa Grupo Mônaco de Cultura e Saúde, que vai ao ar, ao vivo, todas as terças-feiras, às 15 horas. Neste bloco de cultura, temos a honra de receber como convidados o senhor secretário municipal de Cultura e Turismo de São Gonçalo, professor Michel Portugal, e o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Gonçalo, professor Marcos Vinícius Macedo Varela. Boa tarde, professor Michel. Boa tarde, professor Marcos Vinícius. É uma satisfação muito grande recebê-los aqui em nosso programa. Vamos iniciar as entrevistas com o professor Michel. Michel, quais os projetos de sua secretaria para o ano de 2013, Cultura e Turismo? Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer ao nosso querido Mônaco, nosso amigo, que nós frequentamos muito esse meio literário de Niterói e São Gonçalo, a oportunidade. Gostaria também de colocar público hoje, agradecer ao nosso querido prefeito Nilton Molin, porque hoje eu estou como secretário. Enquanto eu estiver, eu pretendo ajudar muito o nosso município de São Gonçalo. E as nossas metas, em contrapartida, em conjunto com o nosso prefeito, ele colocou sempre à nossa disposição, que ele tem um sonho, e esse sonho eu quero tentar poder ajudá-la a se tornar realidade, que é o Teatro Municipal. Estamos também tentando fazer, porque no governo passado os artistas gonçalenses não tinham a oportunidade de usufruir as coisas que foram propostas para o próprio povo de São Gonçalo, como o nosso querido Joaquim, o nosso antigo prefeito, nosso Joaquim Lavoura, que tem hoje instalado na nossa cidade no Centro Cultural Joaquim Lavoura, e nós fizemos a colocação do espaço público todo da cultura para os seus artistas. Perfeito. Muito bem. Querido professor Marcos Vinícius, gostaria de saber quais as instituições culturais do município de São Gonçalo a que você pertence. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer o convite, mais uma vez, do Mônaco, que é um baluarte da cultura fluminense. Boa tarde a todos os telespectadores. Parabenizo a equipe desse canal, que é extremamente competente. Bom, hoje eu estou presidindo o Instituto Histórico e Geográfico de São Gonçalo, no qual ocupo a cadeira de número 45, patronímica de Evadir Molina. Eu pertenço também à Academia Gonçalense de Letras, Artes e Ciências, na cadeira de número 22, patronímica de Francisco Pimentel, e pertenço ao MEMOR, que foi o último diretor cultural do MEMOR, que está com suas atividades suspensas temporariamente, mas estamos com agora reativação, né, do MEMOR, que é o Instituto Gonçalense de Memórias, Pesquisas e Promoções Culturais. E também frequento a UBT, mas não sou sócio efetivo da UBT, mas sou um amante, né, da UBT devido à quantidade de trovador e as belíssimas trovas que são colocadas em cada reunião da UBT Seção São Gonçalo. Perfeito. Parabéns por ocupar cadeiras patronímicas de duas grandes figuras. Uma eu tive a honra de conhecer, que foi o professor Evadir Molina, que dá inclusive nome a uma escola do município de São Gonçalo. E o outro, Francisco Pimentel, autor de várias obras e nome de proa no movimento literário fluminense, autor de Imagens da Vida. Muito bem. Professor Michel, como é a sua relação com as instituições culturais do município? A nossa relação, se posso dizer hoje, a nossa relação está muito boa. Já estivemos em algumas posses, né, que até a primeira foi na UBT, colocamos publicamente todos os nossos espaços para a maioria dos artistas e suas instituições,
que anteriormente, como o nosso querido professor Marco Vinícius, que é presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Gonçalo, que ficava, eu uso até esse termo, ficava pedindo permissão a alguns colégios particulares, até alguns vereadores e antigos secretários, que poderiam abrir o espaço de alguns colégios ou instituições para que eles pudessem fazer o belo trabalho que eles fazem. E isso hoje, em conjunto com o nosso prefeito, Neilton Molin, o Neilton me deu toda a autonomia para abrir todos os espaços culturais e todos os espaços que não são culturais para essas instituições. Então, hoje o nosso relacionamento está sendo perfeito com as instituições gonçalenses e niteroenses também. Isso é muito bom, viu? Muito bom. Muito importante esse relacionamento, essa proximidade com as instituições culturais. Marcos Vinícius, como presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Gonçalo, quais os projetos junto à Secretaria para este ano de 2013? Bom, em primeiro lugar, na figura do secretário aqui, Michel, que é um grande amigo, um homem muito capaz, outro baluarte que fez parte e faz parte da vida literária junto às minhas publicações. Nós temos projetos de... Um deles, como ele cedeu o espaço para o Instituto Histórico no próprio Centro Cultural Joaquim Lavoura, nós vamos reorganizar o curso História de São Gonçalo, que é o curso todo gratuito, desde o material didático, diplomas, canetas, blocos de anotações, tudo gratuito. E também nós temos agora o curso Historiando as Artes, do professor Carlos Medeiros, que o Michel, preocupado com a memória, com a história, porque o povo ama o que conhece, é importantíssima essa visibilidade da memória histórica, e o Carlos ele está somando conosco, e nós estamos retornando o curso Historiando as Artes para o Centro Cultural Joaquim Lavoura, semanalmente. Isso é muito bom. Voltamos agora ao professor Michel. Eu queria saber, Michel, como a Secretaria administra a cultura em São Gonçalo? A cultura em São Gonçalo hoje, hoje se fazem 15 dias úteis que nós estamos à frente da Secretaria. Como eu havia dito, é um desafio. Fico muito feliz com a escolha do nosso prefeito em colocar uma responsabilidade ferrenha nas nossas mãos. E hoje a Secretaria de Cultura em São Gonçalo, ela administra alguns pontos. Nós temos núcleos externos, começamos já no sábado anterior, abrindo cursos, que a gente chama de oficinas, em cima do teatro, oficinas em cima da fotografia, e isso anteriormente não tinha. Os artistas eram carentes, tinham dificuldade, só reclamavam, e que os próprios espaços públicos que eles tinham não poderiam ser utilizados por eles mesmos. Então, hoje nós temos uma gama de instituições que já estão nos procurando para fazer parceria, querendo fazer uma cultura, trazendo uma cultura diferente que já escutou. Até o nosso querido prefeito falar que tem um compromisso com a cultura, e hoje nós temos o orçamento ainda um pouco apertado, algumas dificuldades, mas o nosso prefeito deu toda a autonomia e tem todo o respeito com a nossa secretaria e prometeu no próximo orçamento nos ajudar para que nós possamos produzir cada vez muito mais pelo nosso município. O movimento cultural em São Gonçalo realmente é poderoso, viu? Na verdade, nós temos também um seleto... São Gonçalo é um celeiro de artistas voltado à música. E nós temos alguns pontos, até nós temos um espaço gastronômico que tem alguns movimentos durante a semana. Nós temos um projeto em conjunto com a Secretaria que nós, nesses dias que não tiver algum movimento cultural, nós queremos numa segunda-feira botar um blues, na outra um jazz, na outra um MPB, abrir espaço também para o gospel, porque nós precisamos abrir realmente um espaço para os nossos artistas do município. Perfeito.
Já que falamos em movimento cultural em São Gonçalo, eu queria a sua opinião. Como, Marcos Vinícius, você vê o movimento cultural nesse município? Eu vou até fazer uma brincadeira, eu vou falar num vulcão em erupção, né? Devido àquela brincadeira do Nilson Ligório, nosso querido amigo Nilson Ligório, um dos maiores geógrafos fluminenses, que fala do vulcão de Itaoca. Eu acredito que São Gonçalo seja uma das cidades que, como o próprio Dr. Michel ele fez a colocação anteriormente, um celeiro e um celeiro eclético. Porque nós temos um movimento de teatro muito forte, um movimento literário muito forte, um movimento musical extremamente forte. Hoje, eu estava conversando com alguns amigos que, inclusive, são representantes de emissoras como Globo, como a Record, que eles comentaram uma informação que eu não sabia, e eu cheguei a confirmar, que nós temos uma casa de show, a Inove, que ela é considerada uma das maiores casas de show do estado do Rio de Janeiro. Então, eu acho isso importantíssimo, essa visibilidade em relação ao movimento, porque você vê que ele é eclético, da literatura, música, teatro, dança, folclore, e artes plásticas. Nós somos um celeiro de artistas que tem renome, inclusive, né? Hoje, eu fiquei muito feliz quando houve a indicação do Dr. Michel ao chanceler Deluna Freire. Ele hoje é o superintendente de artes plásticas. Nós temos lá também atividade circense, né? Hoje nós temos o Pimposo e o Pique Caramelo junto à secretaria. Isso é maravilhoso. O doutor Michel está de parabéns, o prefeito Neilton Mulim, vai um grande abraço meu em particular e de todo esse grupo de literatos e da literatura que, sem sombra de dúvida, levantou a sua bandeira e vai continuar fazendo essa colocação devido ao seu dinamismo e com certeza, né, essa mão sua poderosa na ajuda das instituições culturais, na figura de Dr. Michel Portugal, que foi uma indicação muito bacana para São Gonçalo, porque é um homem que realmente frequenta o espaço cultural de São Gonçalo. Realmente o movimento São Gonçalo é forte. Tive a alegria de participar de alguns eventos no município, na Academia Gonçalense de Letras, no Instituto Histórico e Geográfico de São Gonçalo. Tive também a honra de receber a medalha Evadir Molina numa das solenidades, né? Por sinal brilhante, prestigiada por vários membros acadêmicos aqui de nosso município de Niterói. Então eu parabenizo o município de São Gonçalo pela brilhante atuação, pelo brilhante movimento na área cultural. Michel, em relação aos espaços das instituições culturais, quais serão as suas propostas? Nosso objetivo, como eu havia dito antes, era abrir as nossas instituições para os artistas. Temos um árduo trabalho referente, porque esse ano é o ano do centenário do Lavoura. Já estamos fazendo algumas reuniões. Na sexta-feira passada, participei lá do Cinep, do Vídeo Lavoura, onde debatemos alguns trechos sobre a vida do Lavoura. O nosso querido mestre, professor Marco Vinícius, já está quase pronto, já está pronto, naturalmente, o livro sobre a vida do Lavoura. Então, dia 4 de abril, se eu não me engano, dia 4 de abril, nós estamos programando, junto com o nosso querido prefeito, para fazer algumas atividades voltado lá para o nosso querido amado Lavoura, e que eu me sinto muito honrado por a Secretaria de Cultura e Turismo e a Fundação de Arte estar no prédio que tem o nome do professor Lavoura. Por sinal, uma justíssima homenagem a essa personalidade que muito fez pelo município de São Gonçalo. Marcos Vinícius, você, como presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Gonçalo, tem algo em vista para homenagear as instituições culturais no município? Sem dúvida, Mônaco. Hoje nós temos um projeto, inclusive o prefeito recebeu de braços abertos, junto à Secretaria de Cultura,
na figura do Dr. Michel Portugal como secretário, de nós criarmos uma medalha comemorativa em relação ao Carequinha, que foi um dos maiores palhaços do Brasil e talvez do mundo. A atividade circense deve muito ao George Savala Gomes, um palhaço que atuou há muito tempo em São Gonçalo, um homem de um brilhantismo fenomenal, um fenômeno nas atividades circenses. E um detalhe interessante, essa medalha vai ser levada ao prefeito e ela vai ser cunhada com todo o carinho, a imagem do Carequinha e com a sigla da cultura a cultura juntamente com o Instituto Histórico. Nós vamos homenagear as personalidades da cultura fluminense, porque o prefeito Neilton, além dele, está voltado para São Gonçalo. O Neilton é bem claro, tirarmos o chapéu a quem merece. Então nós vamos homenagear todos que, mesmo não gonçalense, mas que produza em função de São Gonçalo algo. Vou dar um pequeno exemplo. Nós temos o brilhantismo do bailarino Marcelo Santos, que ele foi diretor do Teatro dos Três, lá em Munique. É um dos maiores bailarinos contemporâneos hoje em atividade na Alemanha. Ele é gonçalense. Então nós vamos... está morando na Alemanha, mas ele é gonçalense. Nós vamos convidar Marcelo para vir ao Brasil para receber. E outros que não estão aqui, inclusive, até integrantes do movimento ligado ao futebol, do esporte, são muitos. Nós vamos tentar referenciar todos com essa cunhagem da medalha George Savala Gomes Carequinha, porque nos orgulha muito. Inclusive o Michel ficou até emocionado na época, o doutor Michel, na cunhagem da medalha, porque eu acho que todos nós tivemos o prazer de conhecer o trabalho do George Savala Gomes, o palhaço Carequinha. Realmente eu tive o prazer de conhecê-lo, assisti a algumas apresentações e era realmente um grande artista. Homenagem das mais justas que São Gonçalo presta a essa figura, essa personalidade. Michel, em relação ao selo editorial São Gonçalo Letras, já existem publicações assim agendadas? Não, com certeza. No começo do ano, nós participamos da primeira posse. Foi na UBT, onde fizemos a colocação que depois do Carnaval, nós faremos o lançamento dos 100 poetas gonçalenses, porque é até uma forma que nós podemos atender o São Gonçalo ter muitos poetas vivos, e nós queremos lançar em conjunto com a Academia Gonçalense de Letras. Já foi dito, já foi colocado isso em público, e em parceria. E também, como havia dito antes, o nosso livro do nosso querido Lavoura, que nós não poderíamos esquecê-lo de nenhuma maneira. E a partir do segundo semestre, nós com certeza lançaremos outros. Nosso objetivo é tentar lançar de 4 a 6 livros por ano. É uma obrigação nossa, que o nosso querido prefeito já tem nos cobrado e puxado muita orelha sobre isso. Belo projeto. Aplaudo de pé. Obrigado. Marcos Vinícius, quantos e quais os livros que você publicou a respeito da história de São Gonçalo? Bom, querido amigo Mônaco, o primeiro livro que eu lancei sobre a história de São Gonçalo foi São Gonçalo, Sua História e Seus Monumentos, um acervo fotográfico maravilhoso, inclusive da dramaturga Nilda Ferreira. Nós fizemos uma parceria. Eu tive a oportunidade de lançar também a história de um integralista gonçalense, que eu trago aqui para mostrar, a história de um integralista gonçalense. Foi uma obra que eu fui orientado pelo professor Luiz Gesnick, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, um trabalho de pós-graduação. Nós lançamos, junto ao selo editorial, Notas para a História de São Gonçalo, na época do brilhantismo do secretário Carlos Ney.
e todos eles prefaciados por Dr. Michel Portugal, que sempre nos ajudou, sempre esteve presente junto às obras. Temos perfis biográficos de artistas gonçalenses, que é outro livro que nós fizemos exatamente para homenagear os artistas. E também eu fiz trabalho de editoração de craques do passado, esse de jornalistas que falam sobre craques, inclusive alguns de São Gonçalo. Eu não sou autor, mas sou editor. E também um trabalho, né, evangélico da pastora Ana Lúcia, Mulheres de Excelência, também um trabalho magnífico, que foi editado no governo, quer dizer, no governo não, foi editado pelo prefeito, com a ajuda do atual prefeito Nilton Molim, na época deputado, que é um homem das letras, um professor, um homem que ajuda. Inclusive, o que não está aqui, entre esses livros, eu editei também a história de um gonçalense na Segunda Guerra Mundial, professor Adelino de Almeida Amaral. Eu fiz 2 edições. Esse livro, o Michel nos ajudou a primeira vez, para mim foi uma surpresa. Eu me emocionei, chorei muito, inclusive o Adelino faleceu, né, um gonçalense, um pracinha. Nós recolhemos na primeira vez, nós fizemos 1000 livros, 1,5 tonelada de alimentos que foi distribuídos entre a igreja da Covanca e a igreja de Neves. Então aquilo foi para mim uma obra que eu senti assim, um carinho muito grande, né? E nós editamos pela segunda vez esse livro, que esgotou mais uma vez, e também está esgotado A Visão do Social, uma outra obra. Então eu tenho uma média de 6, 7 livros publicados sobre a história de São Gonçalo. Perfeito. Michel, em relação ao patrimônio histórico de São Gonçalo, existem projetos da Secretaria? Com certeza. Apesar de estarmos há 15 dias úteis, que eu sempre martelo isso, mas nós já estamos produzindo bastante. A nossa equipe do turismo é uma equipe, no momento, pequena, mas já havia feito um levantamento que o nosso como que eu vou fazer uma colocação? O nosso acervo já está vencido já foi vencido porque já passou o período de 5 anos, e eles já estão hoje, nesse momento, eles estão na Ilha de Itaoca, independente dessa chuva que está acontecendo no nosso estado, eles estão fazendo um levantamento em conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente. E as nossas propostas para o turismo, nós também estamos querendo fazer um recapeamento de todo o nosso material que nós temos, são as nossas fazendas antigas. Queremos fazer também um guia que muito dos moradores de São Gonçalo não conhecem realmente o que é monumento histórico do município. Então, nós queríamos criar um guia que fosse distribuído gratuitamente, uma coisa bem simples, sem onerar muito, com vários parceiros, para que fosse distribuído para cada criança no seu colégio, no colégio estadual, municipal e até no colégio particular, para quem queira entender quais são os pontos turísticos do nosso município. Perfeito. Em relação ao atual prefeito e à cultura, quais são as suas expectativas? A nossa expectativa é muito boa. O nosso prefeito, Nilton Molim, é uma pessoa muito simples, honesto, uma pessoa que está dando uma oportunidade para os artistas gonçalenses. Tudo que nós vamos fazer, que nós vamos criar, tudo passa pelas suas mãos. É uma coisa que ele está colocando vivamente. Eu tenho perguntado a algumas pessoas do governo passado como era a relação do secretariado com o seu prefeito. E disseram que nunca tiveram essa oportunidade que eu, Michel Portugal, estou tendo em conjunto. Eu tenho todo o acesso ao prefeito, todas as dificuldades são sanadas rapidamente, apesar de termos, né, na verdade, um governo com 15 dias úteis. Mas nós estamos trabalhando de sábado, domingo, não temos dias. O importante, o que eu digo, é criarmos movimentos ou que cada um de nós pudéssemos fazer a sua parte pela nossa São Gonçalo, que São Gonçalo merece verdadeiramente o respeito e o nosso prefeito está respeitando todos nós. Perfeito. Marcos Vinícius, suas considerações finais, mas também gostaria de saber se você tem planos para publicar alguma obra neste ano de 2013.
Sem sombra de dúvida. Como o doutor Michel falou, eu estou empenhado no livro dos 100 anos de lavoura, que é uma história, segundo a doutora Aida de Souza Farias, que conviveu com ele. Eu tenho isso gravado em cassete e transcrito. É um livro segundo a história de Dona Aida com lavoura. Vai ser muito importante, é um material inédito. E temos também algo sobre o Barão de São Gonçalo. Eu tive contato com o Homero Guião e eu estou tentando fazer algo para resgatar a figura do Império, que é uma das figuras mais importantes do Império, embalsamado no Caju. O gonçalense pouco sabe que o Barão de São Gonçalo foi um dos homens mais importantes do nosso Império, amigo pessoal de Dom Pedro II, e está no Caju. Embalsamado. Para aquela época era uma coisa assim fabulosa. E eu agradeço mais uma vez a sua pessoa, que é um baluarte para mim da cultura fluminense, e aos telespectadores uma belíssima tarde, e a todos da equipe do canal Universitário. Considerações finais do professor Michel. Eu gostaria só de agradecer a oportunidade. A Secretaria de Cultura e Turismo e a Fundação de Arte está de portas abertas em São Gonçalo. Para quem queira fazer uma visita, estaremos sempre à disposição do nosso querido Carlos Mônaco. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor. A Academia Niteroense de Belas Artes, Letras e Ciências convida para a entrega da medalha Mérito Cultural Salvador Dalí. Serão contemplados personalidades de destaque em Niterói e em outras cidades, dentre eles, Dr. Antônio José Barbosa da Silva, presidente do OAB Niterói, esse que vos fala, Marcos Vinícius Macedo Varela, Gentil da Costa Lima, Edel Costa, Leda Mendes Jorge, Michel Portugal, Alberto Araújo, Shirley Lopes, entre outros. Realização do comendador Luna Freire, presidente nacional da ANBA. A cerimônia de outorga será no dia 25 próximo, às 17 horas, no Centro Cultural da OAB Niterói, na Avenida Hernani do Amaral Peixoto, 557, 8º andar, Centro de Niterói. Despeço-me agradecendo as presenças do secretário municipal de Cultura e Turismo de São Gonçalo, Dr. Michel Portugal, e também do presidente do Instituto Histórico e Geográfico do município de São Gonçalo, professor Marcos Vinícius Macedo Varela, e também aos nossos telespectadores. O segundo bloco, o bloco de saúde, terá o comando da psicóloga acadêmica, a queridíssima Elizabeth do Vale. Muito obrigado a todos e até a próxima. O PIBIQUinho é o programa de bolsas de pré-iniciação científica da Universidade Federal Fluminense e é voltado para os alunos do COLUNE, Colégio Universitário Geraldo Reis. O PIBIQUinho, ele surgiu durante a apresentação da agenda acadêmica em 2009. Eu estava com Isabel e as crianças do COLUNE se apresentaram tocando flauta. E na entrega de prêmios, nós pensamos como nós poderíamos desenvolver a pesquisa científica, desenvolver os novos talentos do colégio universitário. Criado em 2010, o PIBIQUinho é uma iniciativa da direção do COLUNE e da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. O PIBIQUinho tem vários objetivos, né? É incentivar a pesquisa científica no aluno do ensino fundamental, é identificar jovens talentos e um dos objetivos mais importantes, que é aproximar a universidade da escola. Eles se reúnem toda semana, né? Normalmente nas sextas-feiras, nesse intervalo de 12h30 até 1h30, e segunda-feira de 3 às 5 eu estou disponível para qualquer dúvida. Eu achei muito interessante esse ano, porque foram 5 alunos que resolveram participar do projeto, além das bolsas que nós temos. Então, realmente, a gente se configurou um grupo de pesquisa, né? E eles vêm, eles procuram, eles trazem novos livros, eles falam dos comentários que são feitos na casa, nos espaços sociais que eles, né, convivem com os outros. Nós apresentamos um edital para a escola, os professores apresentam projetos. Estes projetos são divulgados na escola
e os estudantes, então, se inscrevem naqueles projetos que eles desejam e têm condição de participar, e há uma seleção. O objetivo do meu trabalho é criar, né, a biblioteca de plantas, um catálogo de plantas para a gente ver qual planta vai servir para tais doenças, ou seja, uma planta A serve para gripe, planta B serve para, não sei, catapora, sei lá. É isso, para remédio mesmo, e chá. Eu trabalho como assim, origamis, então abriu a possibilidade de eu entender como é que a matemática está nas figuras espaciais, né? Não só como uma coisa decorativa. O meu trabalho é pesquisar sobre o aluno, sobre a visão que o aluno tem da leitura, como ele vê a leitura, como ele interage com a leitura, do que ele gosta de ler, por que ele gosta de ler, o que ele gostaria de ler. A gente leu livros sobre Bartolomeu Campos Queiroz, lemos bastante livros, assim, todo mundo gostou bastante. Aí esse conhecimento foi cada vez crescendo mais. Aí a gente começou na área da pesquisa sobre os livros e sobre esses autores também. Mesmo eu não ter conseguido a bolsa, eu quis participar porque eu acho interessante saber mais sobre os livros, ajudar os bolsistas a recomendar novos livros. A ideia é proporcionar aos alunos um prazer pela matemática, que muitos não gostam, muitos têm muita dificuldade. E esse projeto de origami foi uma construção de material, não só para o conhecimento da bolsista, da Laís, mas uma construção de material que ficou no acervo da escola, que podem ser usados e poderão ser usados pelos alunos e por outros professores, que eles vão manusear, eles vão ver na hora de estudar uma propriedade de geometria, eles podem pegar ali e ver que realmente funciona na prática, palpando mesmo, segurando e tal, e, poxa, acontece. Sai um pouquinho daquela coisa do quadro, de ficar ali só escrevendo uma fórmula no quadro, eles estão vendo que, na prática, aquilo realmente funciona. Os trabalhos dos bolsistas do PIBIquinho são apresentados todos os anos na agenda acadêmica, onde acontece também uma premiação. As crianças são premiadas de acordo com a colocação, com os melhores. Tem uma banca examinadora que avalia aqui na escola mesmo, que avalia os melhores trabalhos. E as crianças são premiadas com medalhas, com pendrive. E essa bolsa tem sido um prêmio para eles também, além da grande premiação do dia, porque com essa bolsa eles podem comprar computadores, né, material escolar. Vai me ajudar na questão dos cursos que eu gostaria de fazer, que minha mãe também não teria condições para poder me pagar. E comprar mais livros, que eu adoro. Eu pude comprar o meu computador, que eu não tinha, né? Comprei materiais escolares também, me ajudou muito, o uniforme. Boa tarde para você que nos assiste. Estamos aqui com mais um Bem-Estar e Saúde. E hoje, e-mail novo, que eu falei que ia dar na semana passada, ia passar o e-mail para o telespectador e esqueci. Tá vendo? A gente entra às vezes no corre-corre, sai no corre-corre, esquece do mais importante. Então tá aqui hoje, vou deixar aqui em cima da mesa, não vou tirar daqui, para você, se quiser anotar, já anota o nosso e-mail novo. E hoje aqui conosco, Maria Helena Latini. Minha querida, seja muito bem-vinda, o microfone é seu. Mas primeiro deixa eu te apresentar aqui, né? A Maria Helena é professora, pós-graduada em Leitura e Produção Textual pela UF, né? E participou de algumas antologias. Você quer falar um pouquinho sobre elas? Vamos falar? Não, pode falar. Você quer que eu fale? Pode falar. Então, olha só, ela participou da Água Escondida, né, que foi lançada em 94, não é isso? É uma antologia histórica em Niterói. Tenho orgulho de ter participado. Depois está aqui Poesia Sempre. Sim, da Biblioteca Nacional. Nacional. Nacional 2006.
né? Sim, sim. Antologia Digital, Sociedade dos Poetas Vivos. Saciedade. Saciedade dos Poetas Vivos, da Blocos Volume Online. 8, 2009. Sim. Né? E aqui diz que alguns de seus textos foram selecionados para espetáculos teatrais. É verdade. Na Saciedade, agora em 2011, eu participei com Manuel de Barros e outros também, né? Bom, né? Bom, muito bom. E aqui os textos Fio e Partida fizeram parte de Ambulâncias na Contramão. Sim, foi em 96, foi um grupo teatral do Márcio Viana, já falecido, infelizmente morreu precocemente. Foram 30 atores no Museu da República, foi uma beleza. Lindo. Pois é. E eu estou sabendo também... você publicou também Roteiros da Vida. Roteiros de Vida. Né? Roteiros de Vida. E agora... Fio de Prumo. O Fio de Prumo. E agora a gente está aqui Vida, eu trouxe o primeiro. Mostra para o nosso telespectador. Mostra para a câmera. Então, antes de tudo, é um prazer estar aqui. Tá? Muito obrigada pelo convite. Prazer estar aqui. Você é maravilhosa, eu tenho que agradecer. Obrigada. Eu também te amo. Não vamos ficar rasgando cedo aqui não, mostra o livro. Então, olha, Roteiros de Vida, que foi o primeiro, foi em 92, 91, né? E em 92 eu lancei o Ângelo e Antônio. Era fininho, era assim. E ficou assim. E ficou assim, eu aumentei, né? Eu incluí, teve duas partes de inclusão, né? Teve a inclusão de poemas da Ângela, da personagem Ângela, e as prosas do personagem Antônio. E a gente vai falar então, vamos começar, porque senão teve o Fio de Prumo. Senão nosso tempo corre e a gente não fala sobre as coisas que eu quero falar de Ângela e Antônio. Pois não. Né? A gente vai falar sobre o livro Ângela e Antônio, porque, inclusive, me parece que o trabalho já está frutificando de tal maneira, né, que daqui a pouco vai para o tablado também. Sim, é verdade. Esse texto, foi feito um resumo desse texto, né? E eu dei o nome de 2 monólogos entrelaçados, né, que seria o monólogo de Antônio entrelaçado com as falas da personagem Ângela. Ficou muito bonito. Pois é, e eu, lendo Ângela e Antônio, foi uma leitura tão maravilhosa, tão... que eu acho que me mobilizou tanto na minha sensibilidade, nas minhas emoções de uma maneira geral, que eu tomei nota aqui de algumas coisas que eu queria abordar com você, porque são coisas da vida de todo ser humano, né? E como a gente está aqui falando exatamente, exaustivamente, a respeito do que seria bom para o ser humano, né? Do que seria bem-estar, né? Do que seria saúde, eu acho que essas suas abordagens no Ângela e Antônio, Maria Helena, são muito relevantes. E é por isso que eu estou trazendo para a gente comentar mais um pouco sobre isso, já que eu falei do Ângela e Antônio há algum tempo aqui atrás. Eu estava esperando você, mas você tinha ido para Friburgo. É verdade. Houve um imprevisto, você teve que ir a Friburgo. E eu abordei seu livro até com a Franci Darigo, que estava aqui, e eu pedi a ela que a gente, então, comentasse alguma coisa sobre o seu livro, e nós fizemos. Mas agora, com a sua presença... né? É muito bom a gente poder ter o autor, né? Porque o autor vai transcender em muito a questão do livro em si, mas vai falar acima de tudo do momento atual, né? Do seu momento atual e como você agora já vê o seu livro depois de algum tempo, né? Porque o livro é aquele filho que a gente tem, né? Que num determinado momento a gente vê de tal maneira, mas que num outro momento a gente já vê de uma outra maneira. E conforme o tempo vai passando, a gente cada vez vai podendo apreender mais daquele trabalho que a gente fez, alguma coisa, até em termos críticos, né, para o crescimento, né, da gente. Verdade. E eu então pensei aqui no seu livro, Maria Helena, essa coisa da necessidade do ser humano, né? Das necessidades, quando você diz assim, você bem diz no seu texto, você fala assim, ser homem é ter necessidades.
E como é que você vê agora essas necessidades do ser humano? Quer dizer, que necessidades seriam essas? Né? Fala pra gente um pouquinho sobre isso. Põe o microfone mais pertinho da boca. Ok, tudo bem. Bom, essa fala foi do Antônio, né, que ele diz ser um anjo, né, e ele tem todo o conflito, todos os conflitos a partir desse pensamento e da repercussão desse pensamento de si mesmo, né? Então é muito confuso para ele, né? Então ele confuso para ele lidar com o ser humano. Lidar com o ser humano, lidar com o ser humano. Ele é um ser humano, ele não é, ele é um pouco anjo, ele é um pouco ser humano. E ele foi inteiro e agora ele tem faltas, ele tem necessidades. Ser homem é ter necessidades. Né? E ele não tem como fugir delas estando aqui, como nós estamos aqui. O que você está falando é que nós, seres humanos, somos muito faltantes. Muito faltantes. Né? Quer dizer, a partir do momento que a gente perde a simbiose materna, né, como diz bem a psicanálise, que, aliás, é espetacular, né, essa leitura, Então, quer dizer, o entendimento da gente, olhando e focando a teoria psicanalítica, é justamente esse, de que a partir do momento do nascimento, né, a gente deixa de ser inteiro, né, mas a gente fica faltante. Né, porque na simbiose ali junto com a mãe, né, quer dizer, você é um prolongamento da mãe, né, e a mãe é um prolongamento seu. Né? Até que a criança compreenda que ela não é um prolongamento da mãe, que a mãe não é um prolongamento dela, leva um tempinho. Né? Porque logo que a criança nasce, há justamente essa árdua realidade para a criança enfrentar. Né? Quer dizer, a coisa de cortar o cordão umbilical, né? É lógico que metaforicamente envolve muita coisa, mas biologicamente falando, envolve também, que é justamente a criança poder começar a dar os primeiros passos fora da barriga da mãe. Para ela é difícil, né? Quando esse cordão umbilical é cortado, ela vai ter que usar o pulmão dela para respirar, coisa que ela ainda não fez, porque dentro da barriga da mãe ela era alimentada pelo cordão umbilical, portanto, pelo sangue materno. Né? Quer dizer, o oxigênio chegava a ela através desse sangue materno, e a partir do momento que ela nasce, ela tem que usar a função de puxar o ar. Já começa, quer dizer, né? Precisando. Por isso que chora, né? Quer dizer, chora porque há um desconforto, há um susto, há uma surpresa. Quer dizer, quem está num contexto existencial de tal maneira ali acomodado e atendido nas suas necessidades biológicas de uma maneira geral, passa por um novo contexto que transcende aquele em muito, né? Até pelo espaço físico, né? Chega um momento que aquele contexto se esgota, não há mais como a criança crescer, né? Naquele ventre materno. Então tem que vir para o mundo. E no que vem para o mundo há justamente essa série de adaptações que tem que ser feitas. Né? E metaforicamente a gente vai ver que a vida é uma sucessão desses momentos, porque a todo momento na vida a gente vai estar morrendo para algumas coisas e renascendo para outras, em cada fase da vida. Escolhendo e cometendo assassinatos, né? Sim, com certeza. Né? Porque a cada momento da vida você desconstrói coisas para reconstruir outras. Né? Daí a importância da gente falar da compreensão do ser humano de que lidar com as perdas é muito importante, saber lidar com as perdas, né? Porque desde o momento do nascimento até o momento da maturidade, do envelhecimento, e a perda maior, que é a perda do próprio corpo, que é a morte, né? Nós vamos justamente numa sucessão de perdas, né? Perde-se o ventre materno, depois perde-se o seio da infância, depois perde-se os pais da infância, perde-se a própria infância, e por aí vai. Até que vai se perdendo performance, né? E o corpo vai desintegrando, e a gente perde a própria vida.
É verdade. Né? Então, a vida é esse suceder Né? de perdas. Mas então, Maria Helena, eu não quero aqui ficar falando no seu lugar, né? Olha só, você diz assim, você fala na palavra e o seu texto é esse: a palavra é feita de som e sopro, vestida de sentidos, recolhe em si o silêncio. Então, eu queria que você comentasse isso um pouquinho para a gente. A palavra, né, é nosso material, né, de trabalho, de tudo na palavra. A linguagem é o nosso código de comunicação. É nosso código, né? E é vestida de sentidos, né? Ela pode ter vários sentidos, né? E lá no fundo está a incógnita, né? Está o desconhecido, está o silêncio, né? E é sobre esse silêncio que vai se trabalhar ou não, né? E esse trabalho é o trabalho do poeta, é o trabalho de qualquer um, né? De todos nós, né? Ter essa voz, ter essa fala no mundo, né? Se inserindo no mundo. É isso. E como é que é essa coisa, como é que você vê essa coisa da inserção do ser humano no mundo? No momento que a gente nasce, a gente vai escrever a nossa história, a gente vai deixar algo escrito, né? Escrito mesmo, escrito. Vai se fazer uma história, vai construir uma história, né? E aí, o que nos cerca, né, vai nos sensibilizar, nos tocar, vai ter todo... registros. Você está falando que não é só a questão da escrita propriamente, o caminho do viver, mas, acima de tudo, esse caminho do viver é marcado por registros. Exatamente, viver por ser marcado. Né? Nós estamos aqui vivendo e sendo marcados, né, pela realidade, pela a hostilidade que os conflitos, a desigualdade, a falta de amor, tudo vai haver registro, né? Pois é, e o que te levou, qual foi a emoção, né, assim, marcante, que te levou justamente a escrever Ângela e Antônio? Em Ângela e Antônio, né, esse livrinho, começou com esse livrinho em 92, né? Eu precisava, o anjo, a questão do anjo, né, que eu coloquei como metáfora, né, nessa época, para você dar à luz a Ângela e Antônio? Então, eu pensava no momento, né, eu queria colocar o sentimento de não pertencimento, de não adaptação, o sentimento de não alcance do outro, o hibridismo que eu encontrei na figura do anjo, na figura do Antônio, que ele diz ser homem e ser anjo, se ele era homem, era anjo, ele era... o que ele seria? Ele seria um louco dizendo ser um anjo, ele era um anjo. Essa imagem, então, foi trabalhando isso, essas imagens assim híbridas, né? Com bastante sutileza, com bastante delicadeza, né? Tudo assim muito diáfano, né? Que é o mundo do anjo, né? Para poder dizer isso, né? Para poder falar das suas impossibilidades e das impossibilidades do ser humano de uma maneira geral. Exatamente, para falar dessa impossibilidade, do mistério que é o outro, do não alcance do outro e da impotência que é não conseguir alcançar o outro e essa busca constante que nós estamos, que nós vivemos desde sempre, né? Esse sentimento de que está faltando, sempre falta,
né? E que de busca de si mesmo, busca do outro, né? Em tudo isso. Até porque se não faltasse a gente não produziria, né? Nem falaria essa é a também, angústia, né? Essa é a angústia, né? Se fôssemos completos, né? Não existiria arte, não existiria nada. Tudo, né? Essa busca que... Quando você fala aí e você nomeia, você fala em função do outro, né? Quer dizer, de buscar o outro, de encontrar o outro. Mas será que, acima de tudo, num primeiro momento, não se tem que pensar no encontrar-se mais consigo mesmo? Quer dizer, o buscar-se mais profundamente, o questionar-se mais em termos, né, do eu com o meu si mesmo, que são coisas diferentes. Né? O meu si mesmo é aquilo que fala, vamos dizer, daquilo que é inconsciente para mim, né? Da minha memória genética, do inconsciente coletivo, enfim. E o meu eu é tudo aquilo que eu aprendi me relacionando com o mundo. Né? Acima de tudo, começando na vida através da mãe, né? Através do contato materno. Quer dizer, a mãe traz o mundo para a criança, mostra, começa a dar, né, as primeiras pinceladas na vida da criança daquilo que possa ser o mundo. Né? E a gente fica sempre também com essa ideia de que tem que desvendar o outro, de que tem que conhecer o outro, de que tem que o outro. Mas será que a gente empreende esse trabalho para dentro? Aí entra a escrita, né? E cada um vai procurar, vai achar como encontrar, né? E uma das formas, assim, bastante terapêuticas, assim, né? É a escrita. Por isso é que escrever é importantíssimo. A escrita, né? Aí vai se falar da palavra, né? Da palavra. O quanto também a palavra é dúbia, né? Quer dizer, o quanto ela é usada para dizer alguma coisa, como ela é muito mais usada para não dizer às vezes. Não dizer. Para sabotar, escamotear. Para escamotear. Exatamente. Recolhe em si o silêncio. Né? E como às vezes o silêncio fala muito mais forte do que qualquer palavra. Exatamente. Né? Quer dizer, a importância disso para o escritor é muito grande, né? Quer dizer, lidar com essa questão. E isso também é outra busca, né? É chegar lá, chegar no âmago, né? Da palavra, como disse Clarice, né? Chegar lá, exatamente. Aquele ponto, né? Frálgico da palavra, né? E eu tenho aqui um outro assunto para abordar, que é maravilhoso, que eu queria que você falasse também um pouco sobre ele, quando você diz assim no seu livro: dói-me o amor e não sei dizer exatamente em que ponto. Fala um pouquinho sobre isso. A dor de amor é muita? A dor de amor é o risco, né? Para amar tem inerente isso. Né? Eu acho que, acima de tudo aqui, o medo do Antônio é passar pelo arrebatamento, né? É ser arrebatado. Ele fala, né? Os homens não conhecem, eles não conhecem a plenitude e nem um arrebatamento, né? Como é que é isso para você? É entrega, né? É o risco da entrega, é o risco da perda, o sofrimento, o ser rejeitado, que é o grande medo, né? É o grande, como dizer assim, o grande dano, né? Ou por outras situações de perda, né? Quando não existe uma rejeição, mas existe uma morte, existe um desvio de rota, existe. Então, tudo isso leva sua vida prática, a perda. Na sua vida leva prática, como ser humano, você diria pra gente que você tem medo desse arrebatamento ou não? Eu acho que nós temos medo do arrebatamento. É? Eu acho que nós temos medo do êxtase,
Eu acho. É mesmo? Eu acho que, não sei, medo né? dessa entrega. Eu acho que é o medo da morte, o medo do total, sabe? Da gente viver, de chegar ao ponto mais longínquo e cair em outro lado, mas né? Mas será que amar significa perder a identidade? Porque aí a morte seria a perda da identidade, né? Quer dizer, o se lançar... Acho que a morte, aqui no caso da morte que eu estou falando, é o desconhecido, né? Porque você entregar, né? E sofrer aquilo e... Tem todos os riscos aí, né? Sim, mas viver é um risco permanente, sim, não? Sim, pois é, mas dói-me o amor, e não sei dizer exatamente em que ponto, né? Porque é um sofrimento, ela está falando ali de um sofrimento, por algo que seria bom, né? Porque de uma coisa que é boa, mas é bom enquanto há uma correspondência, e quando não há, ou quando não há o alcance do outro, aí a dor é mais você está falando aí num feedback, profunda, né? Quando acontece esses desvios, né? Quando não acontece, né? Então é doloroso, é bem doloroso, e viver até o ápice disso, eu acho que é um medo, eu acho que por isso que acontecem os desencontros, né? Muitos, né? Porque as pessoas têm medo da entrega, né? Pois é, mas até que ponto, numa entrega também, de certa forma, até um certo ponto, do momento que você faz a entrega, quer dizer, que você faz a sua parte, né? Isso, por um outro lado, te alivia no sentido de, mesmo que esse investimento amoroso não dê certo, mas você conclui nos finalmente e diz assim, bom, mas eu vivi o que eu me permiti viver. Se o outro não correspondeu, o problema não é meu. Mas as coisas não são simples assim, né? Esse é muito racional, né? Até chegar a esse ponto, a gente já sofreu bastante. Mas o que eu estou questionando aqui é exatamente isso. Será que a coisa não é realmente muito simples e a gente que complica? Sim. Né? Porque do momento que você já faz a entrega, olha só, você já entra numa situação em que você está vivendo ali a coisa por inteiro, você está inteira ali mergulhada naquela situação. E se você é capaz de estar inteira ali mergulhada naquela situação, você é capaz de passar pela situação também, e mesmo se perdê-la, você é capaz de continuar inteiro. Porque você só se deixa ser arrebatado dessa forma se você for muito você. Porque se você não for muito você, você não consegue. É verdade. Pensa um pouquinho sobre isso. É verdade. Talvez eu tenha um pouquinho de razão aí. Com certeza. Não estou dizendo que eu tenha toda a razão aí, que eu seja dona da verdade, mas estou falando pela minha prática mesmo, na minha vida de uma maneira geral, inclusive na minha vida amorosa. Quer dizer, todas as vezes que eu manifestei alguma reação amorosa, né, alguma vivência amorosa, é sempre com um arrebatamento muito grande, é sempre com uma entrega muito grande, né? E posteriormente, quando a coisa se dilui, eu estou inteira. Não digo que não sofra, não, o sofrimento é grande, mas... estão sinalizando para a gente que estamos chegando no finalzinho do programa. Vou pedir a você suas considerações finais. Bom, o que eu posso dizer? Eu acho que o bom, né, é esse retorno. É isso que o leitor traz, é essa sensibilidade, né, de dizer, eu pensei isso, é isso que dá seu contato para o nosso telespectador. Bom. Eu vou deixar meu e-mail, né? Meu mh_latine@yahoo.com.br, né? Nós podemos conversar mais sobre o livro, a gente pode... Deixa um telefone. Bom, meu celular é 8473 1528. Muito obrigada.
Espero que tenha sido. Para você, minha querida, tudo de bom, muito amor na sua vida. Tá bom, muito obrigada. E para você que nos assiste, ó, meu beijo, não esquece do nosso e-mail, ó, tá aqui. E até semana que vem.